O texto da base da lição de hoje se encontra em Ezequiel, capítulo 48, e nós vamos ler do verso 30 ao verso 35. Ezequiel, capítulo 48, do 30 ao 35. Como sempre, essa passagem ela não compreende toda a explicação da Nova Jerusalém, a descrição total começa lá no capítulo 47, na semana passada nós vimos 47 até o versículo 12, do 1 ao 12, e aí a partir do versículo 13 começa a definição de onde são as fronteiras da Nova Jerusalém e tudo mais, mas para efeito da escola dominical nós vamos ver somente do versículo 30 ao versículo 35. Vou ser repetitivo de novo. Leiam em casa, estudem em casa. A escola dominical não é onde você aprende, a escola dominical é onde você tira dúvidas. Assim como qualquer escola. Você não aprende na escola, você aprende em casa quando você estuda. Você vai para a escola para tirar dúvidas. Então, se os irmãos vierem para cá para aprender, vai ser mais difícil, porque é 1h30 só para explicar para todo mundo. Então, leia em casa, estudem em casa. Todos os irmãos têm revista. Hoje nós vamos distribuir a revista do próximo trimestre. Então leia em casa, estuda em casa, e aí vem para cá já sabendo o assunto, com algumas dúvidas para tirar. Eu tenho certeza que vai ser muito mais proveitoso, os irmãos vão aprender muito mais. Então Ezequiel, capítulo 48, do verso 30 ao verso 35, nos diz assim: E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben, uma porta de Judá, outra porta de Levi, outra da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma, a porta de Benjamim, outra, a porta de Dan, outra. Da banda do sul, 4.500 medidas e 3 portas, a porta de Simeão, uma, a porta de Isacar, outra, a porta de Zebulon, outra. Versículo 34, da banda do ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas, a porta de Gade, uma, a porta de Aser, outra, a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Bom, como eu disse, hoje nós vamos estudar, nós vamos ver como será essa nova Jerusalém, essa Jerusalém do milênio. Como eu já falei no início, nós entendemos, olhando para as profecias, olhando para o livro de Apocalipse, Ezequiel, Daniel, olhando para a Bíblia, para as profecias escatológicas da Bíblia, nós entendemos que a gente está nessa linha presente, né? 2023. Vai chegar o momento em que Jesus vai vai buscar a sua igreja. Esse arrebatamento será nos céus, ou seja, a gente fala porque Jesus está voltando. Tecnicamente, não é Jesus que vai voltar, somos nós que queremos subir, tá? A gente fala Jesus voltar como uma forma de expressão que Jesus buscará a sua igreja. Mas não é que Jesus vai vir, nós vamos ver Jesus voltar presencialmente, Jesus descendo dos céus. Nós, igreja, arrebatamento da igreja não será esse evento que nós não veremos esse evento. Nós seremos arrebatados, ou seja, a ideia é de que a igreja será arrebatada e encontrará com Jesus nas nuvens, não que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós cremos que 2023, vamos supor, Jesus volta em 2024, a igreja é arrebatada em 2024, a igreja sobe. A partir desse momento, 2 linhas do tempo existem, ou uma linha paralela passa a existir. A igreja é arrebatada, a linha de cima. Nesse momento, lá em cima, no céu, estará a igreja com Jesus, com Deus, com os anjos, com todos aqueles que morreram salvos. Haverá uma grande boda do Cordeiro, ou seja, uma festa de casamento. A igreja ela é comparada à noiva, Jesus o noivo. Então haverá ali todas as bodas do Cordeiro, haverá o julgamento dos santos, onde todos vão receber, nós receberemos nosso galardão, conforme nossas obras e tudo mais. Paralela a isso, vai haver a linha do tempo aqui da terra, que é a grande tribulação, um período de 7 anos, 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de tribulação. É o período onde nós entendemos que haverá o anticristo, que haverá a
famosa marca da besta, onde aqueles que não se curvarem, não tiverem a marca da besta não poderão comprar, não poderão vender, onde nós cremos, baseado na Bíblia, de que haverá sim salvação, no entanto será muito mais difícil, porque hoje o que nos convence do pecado, o que convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E a partir do momento que a igreja é arrebatada, o Espírito Santo também será arrebatado, vamos dizer assim, o Espírito Santo não estará mais presente no nosso meio. Adiante, mas por que o Espírito Santo não vai estar presente na terra durante a grande tribulação, se Jesus falou que deixaria o Espírito Santo, que ele iria, mas que deixaria conosco, ou que enviaria a nós o Consolador, o Espírito Santo? Porque Jesus, quando fala isso, ele fala que enviará o Espírito Santo para a igreja. O Espírito Santo não é um presente do mundo, o Espírito Santo é um presente da igreja, para a igreja. A partir do momento que a igreja é arrebatada e a igreja agora mora no céu, vamos dizer assim, ou está no céu, não faz mais sentido o Espírito Santo estar na terra. E aí, sem o Espírito Santo para nos convencer do pecado, nos convencer não. Se Deus permitir, se Deus quiser, nenhum de nós estaremos aqui, mas sem o Espírito Santo para convencer o homem do pecado e do juízo, a salvação fica muito mais difícil. Então, por isso que nós cremos que sim, haverá salvação, porque quando a gente estuda sobre o período da grande tribulação, a gente entende que haverá salvação, mas ao mesmo tempo será muito mais difícil. Isso só corrobora o fato de que a grande tribulação não é um plano B, ou não deve ser tratada como um plano B. Não existe um plano B para a salvação do homem. Só existe o plano A. Então, se você tem de alguma forma a expectativa de que, bom, eu posso viver aqui meio barro, meio tijolo, porque se Jesus voltar e eu não subir, eu tenho a grande tribulação, ainda tenho aí 7 anos para poder me converter. Olha só, não conte com isso. Porque se você não se converteu de fato, se você não teve uma mudança de vida, se você não buscou a Deus para a salvação da sua alma, enquanto o Espírito Santo está aqui, eu não vou te garantir 100%, mas eu vou dizer que 99% de chance de que você também não garanta a sua salvação na grande tribulação sem a ação do Espírito Santo. Vai ser muito mais difícil. Então, assim, as pessoas, então, durante, assim, pode ser que elas, né, se arrependem e queiram sair por causa da dor, do sofrimento. Sim. O seu Espírito Santo não vai estar. Vamos buscar pelo motivo errado, é isso que você está querendo dizer? Então, eles vão buscar pela dor. Então, que o Espírito Santo, ele não te mostra o pecado. Sim. Se não vai haver mais, então como que a pessoa vai... Então, isso que é o ponto crítico. Porque se não vai ter o Espírito Santo para te convencer do pecado e do juízo, então como que você vai entender que você precisa de salvação? Ah, vai buscar pela dor, mas vai buscar quem? Você vai conseguir achar o que você vai buscar? Porque, por exemplo, hoje quando você lê a Bíblia, o que diferencia nós que lemos a Bíblia, o que diferencia nós ou uma pessoa do mundo qualquer, seja religiosa ou não, enfim, lendo a Bíblia? O que diferencia a experiência de ler a Bíblia? É o Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos a Bíblia. Por quê? Porque o Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo nos revela aquilo que está oculto. O Espírito Santo nos traz, nos dá vida a essas palavras. Enquanto uma pessoa que não tem o Espírito Santo na sua vida, lê a Bíblia e entende alguma coisa do ponto de vista histórico e, na maioria das vezes, não entende nada. O que essa Bíblia está falando? Se o Espírito Santo não está mais conosco, ou, de novo, se o Espírito Santo não estiver mais na Terra, para fazer, por exemplo, as pessoas entenderem a Bíblia, isso daqui, essa Bíblia, vamos colocar assim, espero que os irmãos entendam, não terá mais valor, de certa forma, entende? Continua sendo a palavra de Deus, mas sem a revelação não tem mais valor. Você pode comparar isso com uma coisa, você lê a Bíblia aqui, tá claro, você consegue ler as palavras, você consegue ler tudo. Se nós apagarmos todas as luzes, se você vier para cá 2 horas da manhã e apagar todas as luzes, você tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus, você não consegue ler, porque está escuro, você não entende. Mais ou menos essa comparação que será na grande tribulação. Eu costumo seguir uma linha de raciocínio de o seguinte: na grande tribulação, a chance de haver salvação, né, como está sendo falado, é difícil, mas eu acredito que a probabilidade de alguém se salvar ainda na grande tribulação pode ser somente, tá? Essa é a minha linha de raciocínio, somente daqueles cristãos que não subiram. Sim. Porque a Bíblia nos mostra que nem todos que estão dentro da igreja vão subir. Sim. Então a pessoa passou uma vida inteira dentro da igreja, achando que está salvo, entende?
Jesus voltou, ficou para trás. Aí na grande tribulação, ele já conhecia a palavra. Então ele vai entender o que aconteceu. Sim. E aí agora ele, teoricamente, eu não estou afirmando que ele vai fazer, porque aí vem o medo, vem tudo, e a pessoa pode se apostatar, mesmo na grande tribulação, né? Podemos assim dizer. Então, na minha visão, eu entendo que a probabilidade de haver salvação na grande tribulação não vai ser diretamente do ímpio. Porque se o ímpio com o Espírito Santo, como está sendo falado, ele não quis, entende? Como que ele vai se converter na grande tribulação? Então, eu entendo que a probabilidade da salvação na grande tribulação pode ser dos cristãos que ficaram para trás. Sim. Entende? Que não subiram. Sim. E aí, na grande tribulação, eles vão entender tudo que está acontecendo, porque passaram uma vida dentro da escola dominical estudando, mas não se converteram. No entanto, ainda que eles não precisem do Espírito Santo para se converterem, lembre-se que o Espírito Santo, ele não é fundamental somente na conversão, mas sim na caminhada. Exatamente. Quando você acorda de manhã, com 2 graus, chovendo, nevando, e você fala assim, hoje não vou para a igreja não. A vozinha que fala dentro de você, não, vai lá, vai encontrar seus irmãos, vai ser bom, vai ter um café depois. Essa vozinha é o Espírito Santo. O Espírito Santo atua na vida do cristão não somente na conversão, ele começa a atuar na conversão. Mas quando nós olhamos para o texto bíblico, e ontem, quem veio ontem aprendeu isso, ouviu isso, de que o Espírito Santo é aquele que nos conduz durante toda a nossa caminhada cristã. Então, na grande tribulação, eu também sigo nessa linha de que a probabilidade maior da conversão será daquelas pessoas que ouviram e falaram, e caramba, é verdade mesmo, Jesus voltou mesmo. Aconteceu. E agora eu sei que daqui a 3 anos e meio tá bom, mas daqui a 3 anos e meio o negócio vai ficar pesado, então eu vou me consertar aqui. Eu acho que eu também sigo nessa linha de que a probabilidade maior são dos cristãos. Mas lembrem-se que o Espírito Santo não estará mais aqui. Ou seja, aquela força, aquela ajuda, o consolador. Aí o medo vai tomar conta. Aí o medo vai tomar conta. E aí, se não tiver o Espírito Santo para chegar e falar assim, nossa, te encorajar, não né? fica com medo, vai ser mais Aí difícil. vai ser muito mais difícil você passar pelas tentações. Muito mais. Você tem o Espírito Santo para te fortificar. Então, as tentações vão vencer com facilidade o ser humano. A carne é fraca, Exatamente. o Espírito Santo não está mais dentro da gente, então a carne vai, geralmente, fatalmente, a carne vai ceder à tentação. E aí vai ser muito difícil. Então, 2 linhas a igreja arrebatada, 2 linhas do tempo. Uma linha para a igreja arrebatada no céu, juntamente com os anjos, com Jesus, o julgamento dos justos, onde nós receberemos nosso galardão, de acordo com nossas obras, as bodas do Cordeiro, ao mesmo tempo, grande tribulação. 3 anos e meio de bonança, 3 anos e meio de tribulação. É onde tem os eventos, quando a gente vai lá para o Apocalipse, das taças, dos selos, dos cavaleiros, toda aquela destruição, 1/3 da terra será destruído. É onde nós teremos o anticristo e tudo mais. Acabou a grande tribulação, né? Acabou as bodas do Cordeiro, aí você tem um outro evento onde essas linhas do tempo, elas se juntam, elas se mergeiam, tá? Elas se misturam, que é a segunda volta de Cristo. Aí sim, Jesus virá no alto do Monte das Oliveiras, onde quando ele tocar, o monte se fenderá. Quando que isso vai acontecer? No final da grande tribulação, as nações, todas as nações se juntarão contra Israel, e aí Jesus virá como o Messias, agora no sentido físico de fato, não no sentido espiritual. Jesus já veio como Messias, o Messias prometido, no sentido salvífico, no sentido espiritual, salvação das nossas almas. Por isso os judeus não creem em Jesus como Messias, porque eles entendem que o Jesus Messias, que o Messias será a pessoa que libertará eles militarmente, fisicamente. Nessa segunda vinda de Jesus, e aí sim Jesus virá e as pessoas verão Jesus voltando. Jesus virá como Messias libertador de Israel, no sentido não também espiritual, mas principalmente no sentido físico. Ele vencerá a batalha para Israel, vamos colocar assim. E a partir desse momento nós teremos o milênio, 1000 anos, onde Satanás será aprisionado, ou seja, não haverá mal no mundo, será uma terra totalmente restaurada, a gente falou sobre isso na semana passada. Então, um mundo totalmente restaurado, onde Jesus reinará juntamente com a igreja, juntamente com os salvos, ou seja, todas aquelas pessoas que estavam
né, na linha paralela do tempo, no céu, nas bodas do Cordeiro, todas essas pessoas servirão juntamente com Jesus durante 1000 anos. Após esses 1000 anos, Satanás ele é solto novamente, é vencido para sempre, e aí a gente pode dizer assim que tem um marco. Nesse marco, Satanás é solto, imediatamente é derrotado, lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade, juntamente com todos os seus seguidores, com todos os seus ímpios. Ah, Diogo, mas só os seguidores dele, todos os ímpios. Ah, mas eu conheço pessoas que não seguem Satanás, mas seguem a Jesus? Também não. Se não segue a Jesus, segue Satanás. É triste, é um pensamento triste, mas é um pensamento pragmático. E a Bíblia nos dá respaldo para isso. Não existe meio cheio. Não existe não seguir a Satanás, mas também não seguir a Deus. Ou você segue a um, ou você segue a outro. A vida está em Deus. A vida está em Deus, é automático. Não, mas eu não quero Deus, mas também não quero Satanás. Não, olha só, se você não quer Deus, você automaticamente quer Satanás. Poxa, Diego, mas isso é duro. Poxa, Diego, mas eu tenho familiares que não seguem a Deus. Você está dizendo que eles seguem a Satanás? Eu também tenho familiares que não seguem a Deus. Mas infelizmente é isso que a Bíblia nos mostra. Então, nesse momento onde Satanás será derrotado juntamente com todos os seus seguidores, será lançado no lago de fogo e enxofre, e derrotados para sempre, começa um outro período, e aí esse período é um período eterno, ou seja, esse período não tem fim, onde todos juntos, igreja, judeus, todos juntos, serviremos a Deus, adoraremos a Deus eternamente, para todo sempre. Como assim para todo sempre? Eternamente. Como assim eternamente? Eternamente. E aí é o tipo de coisa que a igreja não consegue, que nós, como seres humanos, não conseguimos alcançar, porque a gente não tem experiência ou referência para comparação do que é eterno. Mas será eternamente. Ah, eu vou passar eternamente só cantando glória, glória, glória a Deus? Sim, a Bíblia diz que sim, mas como que vai ser? Vai ser em pé, vai ser sentado, vai ser... Não sei. Corpos transformados, isso a gente sabe. Só sei disso, então assim, não sei. E aí nesse momento, essa eternidade será numa nova Jerusalém, que é diferente da Jerusalém do milênio. Então hoje nós vamos falar somente da Jerusalém do milênio. Bom, no versículo 30 a gente tem que estas são as saídas da cidade desde a banda do norte, 4.500 medidas. Sobre as saídas da cidade, quando a gente lê o texto, parece muito claro que essas são as saídas da cidade, ou seja, são as portas onde você sai da cidade. No entanto, quando a gente vai para o texto bíblico, por exemplo, em Números 34, vamos lá para Números 34, nós entendemos que essas saídas não necessariamente significa a saída da cidade, mas sim as extremidades da cidade, ou as muralhas da cidade. Vamos lá para Números, capítulo 4, no capítulo 34. Números 34. Versículo 4 e 5. Versículos 4 e 5. Depois 8, 9 e depois o 12. O 4 e o 5 diz assim: E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim, e as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Hazar Adar, e passará a Asmon. Versículo 5: Rodeará mais este termo de Asmon até ao rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Versículos 8 e 9: Desde o monte Or marcareis até a entrada de Amate, e as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá até Zifron, e as suas saídas serão em Azar e Nã. Este vos será o termo do norte. Versículo 12. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Esta vos será a terra, segundo os seus termos em roda. Aqui, essa passagem, Deus está falando sobre... delimitando a terra de Canaã. Então, quando a gente lê saída aqui em Ezequiel, capítulo 48, no versículo 30, essas saídas não são
portas de saída, elas são, na verdade, os muros da cidade, não os muros, mas o perímetro da cidade, os limites da cidade. Tá? E aí, quando a gente olha essas saídas, a gente tem um formato, quando a gente lê versículo 30, versículo 35, nós temos qual será o formato dessa cidade. Tudo nos indica, quando a gente lê do versículo 30 ao versículo 34, tudo nos indica que essa cidade ela será da forma quadrangular, ou seja, um quadrado. As saídas são listadas norte, leste, sul, oeste, né? E nos indica que será quadrado. Ah, Diego, mas como assim uma cidade quadrada? Não sei, só diz que é quadrada. Ah, mas Jerusalém hoje não é quadrada. Jerusalém hoje é meio compridinha assim e tem vários rabiscos. Ezequiel, capítulo 48, 35, nos indica que essa cidade terá 4 lados. Se ela tem 4 lados, ela é quadrada. Humanamente, a gente não conhece outra forma geométrica que tenha 4 lados. Fala. Retângulo. Hã? Não é quadrado, é retângulo. Retângulo também pode ser. Mas, como nós lemos a profecia, do 3 ao 35, nós vemos que todos os lados têm o mesmo tamanho. 4.500 medidas. Por isso quadrado. Por isso quadrado. Então, mas não existe cidade quadrada. Tá, mas aqui diz que é quadrado, não se atenha, né, a forma geométrica, como eu falei no início. Atenha-se à esperança. Será uma cidade de 4 lados, ou seja, a sua extensão. E aí, no versículo 30, a gente entende, e estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. Diego, como assim 4.500 medidas? No versículo, baseado no versículo 16, a gente encontra essa referência também de 4.500 medidas. 4.500 medidas seria aproximadamente 2.250 metros, ou seja, 2 quilômetros e pouquinho. Então a gente entende que essa Nova Jerusalém será uma cidade quadrangular, porque todos os lados têm a mesma medida, 4.500, e cada extremidade da cidade será de 2.250 metros. Diego, parece meio pequeno, né? 2.000 metros parece uma coisa meio pequena, assim, não é nada grande. E o formato dela, Jerusalém nunca teve, nunca foi quadrada, Jerusalém nunca foi pequena. Essa é a descrição da Jerusalém no milênio. Assim, como vai ser, se vai ser, esses 2.500 metros, esses 2.000 metros aproximadamente quadrados, será somente a capital da cidade? Será somente o núcleo da cidade? Será somente a cidade onde estará o templo? Não sei. Jerusalém celestial, não a celestial, a Jerusalém milenar, terá essa área territorial, terá essa arquitetura, tá bom? O que o profeta está vendo aqui, o que ele viu aqui, foi uma coisa futura, um evento futuro. Então, é difícil você pegar isso e falar, não, consigo visualizar o que isso realmente vai ser. É uma profecia futura. Atenha-se ao fato de que quadrado, 4.500 medidas, 2,50 km, 2.050 metros em cada extremidade. Do ponto de vista escatológico, no sentido de esperança para a nossa vinda, isso, eu diria que isso basta. Terá uma cidade onde nós reinaremos com Cristo. Isso é o mais importante para nós como igreja. Não o formato, não o tamanho. Mas é pequeno, não vai caber todo mundo. Você pega um quadrado de 2.000 metros, cada lado não cabe todo mundo que já morreu. Como que a gente vai servir então com Jesus? Olha, não sei. Eu só sei que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, aquele que me salvou, ele vai me buscar, e depois que ele me buscar, eu vou passar 7 anos com ele lá em cima, comemorando essa busca. Eu vou receber o meu galardão por todas as obras que eu fiz aqui na terra para ele, e que depois que isso acabar, eu vou reinar junto com ele. Agora aonde, se vai ser pequeno, se vai ser pequeno, não interessa. Somente o fato de eu como cristão, de eu como igreja reinar juntamente com o meu rei,
só isso já me basta. Só isso já tem que ser motivo de alegria e esperança para a minha vida. Fala, Vinícius. Porque é difícil a gente alcançar, mas quando chegar nesse ponto, a gente já vai ter que ser transformado. Exatamente. Já não vai ser mais esse mesmo corpo humano. Exatamente. É algo sobrenatural, né? Exatamente. Faz sentido. Exatamente. Então a gente tem, no versículo 31, começa a listar essas saídas, e aí nós temos o profeta Ezequiel, no capítulo 48, ele fala dos 4 lados, ele lista os lados no sentido horário, norte, leste, sul, oeste. Diego, por que sentido horário? Não sei. Sentido horário, ele listou o sentido horário. Isso significa que quem anda no sentido anti-horário está errado, vai para o inferno? Não, isso não significa nada. Isso significa que o profeta Ezequiel, ele listou os 4 cantos da cidade no sentido horário. Isso não tem nenhum mistério. Por que os 4? Porque, né, são os 4 pontos cardinais. Mas ele não podia ter falado norte, nordeste, leste, sudoeste. Se falasse assim, não dizer porque que não fez no horário, então. Então que ele não fez redondo. Então assim, sabe, não tenta buscar. Tem gente que procura chifre em cabeça de cavalo. Não tem chifre na cabeça do cavalo, não adianta procurar, entendeu? Sentido horário. Ele apenas lista no sentido horário, não tem nada de especial, nada de diferente. E aí no versículo 31, versículo 34, onde ele menciona as portas da cidade, e aí sim, são portas de fato, ou seja, portas, né, para você entrar e sair da cidade. O profeta Ezequiel ele menciona 12 portas. Do 31 ao 34 diz assim: e as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, Rúben, Judá e Levi. Versículo 32. 3 portas para o oriente, ou seja, o leste. Não confunda oriente com oeste. Muita gente confunde oriente com oeste, porque um começa com O e o outro também. Oriente é o leste, ocidente é o oeste, né? Japão é o que? A cultura oriental, ela está no leste do mundo, não no oeste do mundo. Então, 32, da banda do oriente, ou seja, do lado leste, você tem mais 3 portas, José, Benjamim e Dan. No sul, no lado sul, você tem mais 3 portas, versículo 33, Simeão, Isacar e Zebulon. E na banda do ocidente, do oeste, versículo 34, você tem mais 3 portas, também medindo 4.500 medidas, ou seja, 2.050 metros. A porta de Gade, Asser e Naphtali. Diego, o que significam essas 12 portas? Significa que vai ter bastante porta para entrar e sair da cidade. Então, teoricamente, não vai haver congestionamento. Estou brincando. Nessas portas, o profeta Ezequiel ele nomeia cada porta com o nome de cada tribo do povo de Israel. Diego, por que cada porta tem um nome da tribo de Israel? Bom, antes da gente entrar nisso, vamos voltar um pouco e ver como é que era a cidade antiga de Jerusalém. Na cidade antiga de Jerusalém, abre a sua Bíblia, em Jeremias capítulo 17, versículo 19. Jeremias 17, 19. Jeremias 17, 19, nós vemos uma porta, que é a porta do povo. Assim me diz o Senhor: vai, ponte a porta dos filhos do povo, pela qual entram os reis de Judá e pela qual saem, como também a todas as portas de Jerusalém. Então, a gente vê que Jerusalém, na época de Ezequiel, na época de Jeremias, ela tinha pelo menos uma porta, a porta do povo. Mas ela também tinha, em Jeremias capítulo 19, versículo 2, ela também tinha a porta do sol. Jeremias 19, 2 diz: e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do sol, e apregou ali as palavras que eu te disser. Então nós vemos que Jerusalém tinha pelo menos 2 portas, Jerusalém antiga, Jerusalém na época de Ezequiel e Jeremias. Mas também tinha, em Jeremias capítulo 20, versículo 2, a porta de Benjamim. Jeremias 22 diz assim: e feriu o Pazur ao profeta Jeremias e o meteu no cepo, que está na porta superior de Benjamim, a qual está na casa do Senhor. Terceira porta que nós encontramos, da época de da Jerusalém histórica. Jeremias capítulo 31, versículo 38. Nós vemos outra porta, diferente das anteriores.
Jeremias 31, 38 diz assim: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. Então nós vemos uma quarta porta diferente, a porta da esquina. Ainda temos também no versículo 40 do capítulo 31, a porta dos cavalos, e todo o vale dos cadáveres, da cinza e todos os campos até o rio de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. Então nós vemos uma quinta porta, que é a porta dos cavalos. Nós temos também no capítulo 39, versículo 3. Capítulo 39, versículo 3. 39, 3 diz assim: E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal, Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal, Sarezer, Rabi-Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. Então nós vemos mais uma porta, a porta do meio. E por fim, em Jeremias capítulo 52, versículo 7. 52:7 diz: Foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite pelo caminho da porta, entre os dois muros, que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor e foram pelo caminho da campina. Então, quando a gente olha para o livro de Jeremias, nós vemos que a Jerusalém histórica, a Jerusalém na época de Jeremias e Ezequiel, tinha pelo menos 7 portas ali, se a gente considerar essa porta entre os muros. Tinha pelo menos 7 portas. Ou seja, tinha algumas portas. A nova Jerusalém, a Jerusalém do milênio, ela terá 12 portas. Essas 12 só. Jerusalém histórica tinha pelo menos 7, poderia ter mais. Não sei, não sabemos. Pelo menos 7 são citadas, nós encontramos na Bíblia referência a elas. A nova Jerusalém, a Jerusalém milenar, ela terá 12 portas. E, se os irmãos perceberem, essas portas têm um nome trocado. Assim, tem um nome trocado, óbvio, porque é outra cidade. A Jerusalém histórica não era quadrada, essa agora vai ser quadrada. E aí, por isso que você tem novas portas, vamos dizer assim, você não tem o nome das portas antigas na Jerusalém milenar. Faz sentido. Sim, de certa forma faz sentido. Mas também tem um outro significado, vamos dizer assim, para essas portas. Se os irmãos perceberam, em Ezequiel capítulo 48, do versículo 31 ao versículo 34, cada porta leva o nome de uma tribo de Israel. Por isso são 12. São 12 portas, porque são 12 tribos de Israel. Tá? E cada porta leva o nome dessas tribos. Ah, Diego, mas por que são 12? Porque são 12 tribos. Mas o que tem a ver as tribos com as portas? O que tem a ver as tribos, as portas com Jerusalém? Bom, quando a gente olha para a história da Bíblia, quando a gente olha para a história do povo de Israel, faz todo sentido a nova Jerusalém, a Jerusalém milenar, a Jerusalém restaurada, a Jerusalém gloriosa, onde os judeus finalmente serão reinados pelo seu Messias, pelo seu rei. Faz todo sentido, pelo menos do meu ponto de vista, eu imagino, espero que dos irmãos também, faz todo sentido essa nova Jerusalém ter o nome das 12 cidades, das 12 tribos. Ter o nome daquelas pessoas a qual foi prometida todas essas coisas. Então faz sentido você ter 12 portas, cada porta com o nome de uma tribo, ou seja, cada tribo representada ali. Tá? E aí, uma outra pergunta que pode surgir, ou uma outra dúvida que pode surgir, é acerca do nome das tribos, da listagem dos filhos de Jacó, da listagem das tribos. Quando a gente olha para o texto bíblico, para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente encontra cerca de 20 listagens dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Ou seja, há pelo menos 20, ou por volta de 20 vezes na Bíblia que são listados os filhos de Jacó.
que são listados as 12 tribos de Israel. Só que tem um ponto interessante. Essas listagens nem sempre elas seguem o mesmo padrão, ou elas não seguem o mesmo padrão. Como assim, Diego? O que isso quer dizer? Se eu for listar, por exemplo, Diego, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Daniel e tenho a Kira. Comecei pelo meu filho mais velho. Diego, quantos filhos você tem? Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Kira e o Daniel. Comecei pela menina, ou comecei pela mais nova. Você tem formas de listar, ou você lista alfabeticamente, ou você lista por idade, ou você lista por gênero, enfim, você tem formas de você ordenar as listagens quando você normalmente nomeia alguma coisa. Quando nós olhamos para essas cerca de 20 listagens dos filhos de Jacó na Bíblia, não existe um padrão, ou pelo menos não foi identificado ainda um padrão. Cada vez que essas listagens aparecem, elas aparecem numa ordem diferente. Às vezes aparece Rubem na frente, às vezes Rubem aparece no final, às vezes José no meio, às vezes José no final, às vezes José no início. Ou seja, não tem um padrão definido, uma ordem definida. Diego, por que não tem um padrão definido? Por que não tem uma ordem definida? Não sabemos. Não existe um porquê. Certamente deve ter algum propósito, mas ainda não se chegou, os teólogos ainda não chegaram a uma conclusão. O que a gente aprende com isso? 2 coisas. Primeiro, existem coisas na Bíblia que talvez não estejam ao nosso alcance de saber, ou não nos convém saber. Segundo, não vá por qualquer teoria que você achar na internet. Tá? Não, o irmão tem que ser José, não pode ser Rubem, porque José aparece primeiro, sei lá, se quer um texto bíblico aí, alguma listagem que José aparece primeiro na listagem. Não, porque nós temos que ser como José, porque José é listado primeiro quando vai falar do nome da tribo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pega outro texto que você vai ver que José não aparece em primeiro. Porque Benjamim, não. Benjamim é o mais importante. Não, só, não tem nada a ver. Então, os irmãos já saibam de antemão que teologicamente, os teólogos, os estudiosos da Bíblia ainda não chegaram a um completo entendimento ou uma conclusão teológica do porquê que essas listagens dos filhos de Jacó, qual é a ordem que aparece, o porquê que aparece, o que tem a ver com a forma como eles aparecem. Então não caia em nenhuma heresia sobre isso. Mas por que você está falando isso, Diego? Porque existe muita coisa, principalmente quando é relacionado ao povo de Israel. Infelizmente, existem muitas igrejas, com I minúsculo, existem muitas igrejas que não vivem plenamente a dispensação da graça e continuam vivendo a antiga aliança, continua se referindo a Israel, continua querendo se apossar de não só termos, mas objetos, práticos, costumes israelitas que não foram criados para nós. É importante a gente ter em mente que Jesus, ele veio para o povo de Israel, mas o povo de Israel o rejeitou. E a partir do momento em que Jesus é rejeitado, de novo, abre-se uma outra linha do tempo, onde de um lado você tem o povo de Israel e do outro lado você tem a igreja. Para ficar mais fácil o entendimento, é como se fosse assim: Deus ele cria o mundo, Deus ele cria Adão, Eva, Noé, blá, 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 Abraão, ele faz uma promessa a Abraão. Ele escolhe Abraão, né? Deus escolhe Abraão, mas Abraão também era amigo de Deus, né? A gente tem que olhar para os 2 lados. Por que Deus não me escolheu como ele escolheu Abraão? Você se comporta ou se relaciona com Deus como Abraão se relacionava? Você vai responder a sua pergunta. Então Deus agora, dentre todos os povos da terra, ele escolhe o povo de Israel. E ele trata com o povo de Israel. Você tem aqui a linha do tempo. Aí Deus vê a decadência do povo de Israel, Deus vê tudo que Israel estava acontecendo, estava passando, enfim, e ele decide enviar o seu filho para morrer pelo povo, para salvar o povo de Israel. Ele envia o seu filho, o povo de Israel rejeita Deus, rejeita Jesus. Não, isso não é o Messias prometido. O Messias prometido, ele vai me libertar do Império Romano, ele vai me libertar do domínio, não vou mais ser escravo, não vou estar mais sobre o jugo de alguém, agora vou voltar a ser o que eu era antes. O povo de Israel rejeita Jesus. Nesse momento, a gente pode dizer que há uma divisão da forma como Deus trata a humanidade como um todo. Embaixo você tem o povo de Israel adormecido,
no sentido do tratamento de Deus com o povo de Israel, está de certa forma adormecida, tá? Está em segundo plano, e agora você tem a igreja. Todos aqueles que aceitarem Jesus como único suficiente Salvador fazem parte do corpo de Cristo. Então você tem Deus tratando com a igreja. Vai chegar um momento em que não precisa mais Deus tratar com a igreja, porque a igreja já foi arrebatada. E aí agora Deus ele se volta para o povo de Israel e fala, não, agora eu vou continuar a obra com o meu povo, agora com o meu povo original, vamos dizer assim, ou com o meu povo escolhido. Agora eu vou me voltar 100% para o meu povo e vou tratar com o meu povo. Então, tem muitas igrejas que não entendem essa quebra de linha, não entendem essa divisão de que, olha só, nós somos igreja, eu não sou povo de Israel. O candelabro, para mim, não faz diferença nenhuma. Não tem por que eu colocar um candelabro aqui no púlpito. Porque o candelabro tem um significado no tabernáculo. Eu não preciso mais de tabernáculo. Se você acha que você precisa de um candelabro na sua casa, então você não pode dobrar o seu joelho e orar para Deus. Porque quando você tinha um candelabro lá no tabernáculo, você não dobrava o seu joelho para orar para Deus. Você precisava todo ano pegar um animal e levar para sacrificar lá para o sumo sacerdote. Se você quer usar uma faixinha, se você quer botar a arca da aliança, vamos trocar. O púlpito da igreja está feio de fato. Né? Já vai chegar outra. Já vai chegar outra. Tá feio de fato, tá caindo, isso aqui tá soltando. Não, então vamos fazer o seguinte, tive uma ideia aqui muito boa. Ao invés de um púlpito, nós vamos colocar a arca da aliança. Porque a arca da aliança simboliza a presença de Deus. Simbolizava a presença de Deus no tabernáculo. Então agora não vai ter mais púlpito. Vai ter a arca da aliança. Meu irmão, vai orar. Vai orar porque se você quer ir por essa linha, então você não pode nem ficar perto da arca da aliança. Porque só quem entrava no Santo dos Santos era o sumo sacerdote. Então não é qualquer pessoa que pode ficar perto da arca da aliança. Mas tem muita gente que não entende isso. Que não conseguiu fazer essa separação de que nós somos a igreja. Nós vivemos em outra dispensação, não é outra época temporal. Na Bíblia existem 7 dispensações. O que é uma dispensação? É um período. A gente pode dizer que é um período. Existem 7 dispensações, ou seja, existem 7 períodos onde Deus trata com a pessoa, ou o povo, ou o objeto daquele período de forma diferente. Deus tratou com Adão diferente de como ele tratou com Noé. Deus tratou com Noé diferente de como ele tratou com Abraão. Deus tratou com Abraão diferente de como ele tratou com Israel. Deus tratou com Israel diferente de como ele tratou com a igreja. Deus vai tratar no futuro diferente de como ele trata hoje. Existem 7 dispensações. Tem gente que não conseguiu entender isso ainda. E quando eu falo que tem gente, eu não estou falando do povo, vamos dizer assim, eu estou falando da liderança, estou falando daqueles que deveriam entender. Porque para você liderar uma igreja, você tem que entender de Bíblia, tem que conhecer a Bíblia, tem que saber das doutrinas da Bíblia. Mas tem pastores, tem líderes que não conseguiram entender isso e trazem costumes, práticas do povo de Israel para dentro da igreja. Não caia nessa. Fuja disso. Tá? O chofar, tocar chofar na igreja. Vai aprender a tocar um trombone. Vai aprender. Quer tocar alguma coisa? Então toca um trombone, toca um saxofone, toca uma flauta, toca qualquer coisa. Mas um chofar não faz sentido tocar um chofar. Ah, mas eu gosto do som do chofar. Não, ninguém gosta do som do chofar porque você não consegue fazer música com chofar. Né? É igual você pegar um berrante e colocar numa orquestra. Não, berrante, desculpa quem gosta, né? Berrante não dá pra sair muita coisa. Então assim, não caia nessas práticas. Tem muita igreja fazendo isso, pessoal. Isso está errado. Não tem base bíblica para isso. Separa Israel e separa a igreja. Ah, mas eu gosto das coisas de Israel. Tá, então se você gosta das coisas do povo de Israel, se você gosta de algumas práticas, então você adota tudo. Então você faz sacrifício. Então você não faz nada no sábado. Então você não come um filezinho de porco. Então você não come um camarão. Então você não come. Então você segue tudo. Então você não ora. Então você não adora a Deus e tudo mais. Em relação ao que você está falando do tabernáculo, né, que as pessoas vivem lá atrás e tudo, é interessante, é importante, né, a gente entender que com a vinda de Jesus Cristo, com o véu do templo se rasgando, agora nós somos o templo. A presença de Deus habita em nós. A presença de Deus habitava na Arca da Aliança.
se não me falha a memória, Jeremias diz que depois de um tempo ninguém veria mais a Arca da Aliança. Portanto, ninguém sabe o destino da Arca da Aliança. Sim. Sumiu. Porém, Jesus vindo, a presença agora habita em nós, o Espírito habita em nós. E nós somos o tabernáculo. E eu falo por isso com respaldo do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, quando ele fala da seguinte forma, no versículo 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Ou seja, o corpo transformado. Isso aqui é passageiro. Né? Então, complementando o que você está falando, de que não devemos viver no costume e trazer aqui uma arca da aliança e fazer isso, botar candelabro, tudo, porque nós somos o templo do Espírito Santo agora. Entende? Nós somos o templo do Espírito. Então, o Espírito de Deus habita em nós. Eu não preciso ficar vivendo na moda do Antigo Testamento. Você falou uma palavra perfeita, moda. É modismo. Tudo isso é modismo. É arranjando sarro para se coçar. Então, fuja disso. Bom, ainda sobre a questão dos nomes, eu falei que não tem um porquê das 20 listagens, que é cerca de 20 listagens que aparecem na Bíblia, parece de ordem diferente. Aqui, Ezequiel capítulo 48, o que parece ter sido o critério, vocês vão entender o porquê, o parece, é as mães dos filhos. Israel não teve filho com uma mulher só. Teve filho com mais de uma mulher. Ah, então quer dizer que eu posso ter mais de uma mulher? Não. Isso significa que não é porque Jacó teve mais de uma mulher, não é porque, né, Abraão teve mais de uma mulher, não é porque Salomão teve mais de uma mulher que você vai ter mais de uma mulher. Não significa que alguém fez alguma... O fato de alguém fazer alguma coisa não significa que Deus aprova isso que ele fez. Tá? Mas o fato é que Jacó teve filho com mais de uma mulher. Então, quando nós olhamos para a ordem das crianças, dá a entender que o critério de agrupamento foi pelas mães. Então você tem, por exemplo, primeiro Leia e Zilpa, depois você tem Raquel e Bila. Só que Naftali é filho de Raquel, mas aparece junto com os filhos, está junto com Gad e Azer, que eram filhos de Leia. Então assim, você tem ali uma ordem, mas também, sabe, essa ordem é um pouco quebrada. Então, de novo, não tem como você inferir alguma coisa, não tem como você afirmar nada, tá? O que a gente pode entender, como eu falei, é por que as 12 tribos de Israel. Bom, quando a gente olha para os 3 patriarcas do Antigo Testamento, alguém sabe dizer quais são os 3 patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Perfeito. Abraão é outra coisa. Abraão, Isaac e Jacó. Quando a gente olha para os 3 patriarcas, a gente encontra uma diferença entre os 3. Qual é essa diferença? Jacó foi o único patriarca onde os seus filhos não foram, todos os seus filhos foram escolhidos, vamos dizer assim. Ou todos os seus filhos, eles Não foram destituídos. não foram destituídos, muito bem. Abraão teve Isaac e Ismael. Ismael foi destituído no sentido de herança, no sentido de formação do povo de Israel. Né? Ismael teve lá, filho da desobediência, para lembrar, porque Deus falou para Abraão, olha, vou te dar um filho. Abraão quis ajudar, Sara quis ajudar Deus, e Sara, não vamos colocar só porque Sara, porque Abraão também, né? Ninguém tem um filho sem querer, né? Então, Abraão e Sara quiseram ajudar Deus. Abraão teve um filho com a sua serva, com a sua escrava, teve Ismael, claro que não era certo. E chega um momento em que Abraão pega o seu filho e fala, olha, dá destino. Então você tem uma destituição. Aí vem Isaac. Isaac teve 2 filhos, teve Esaú e Jacó. E aí você tem toda aquela história, toda aquela passagem onde Jacó quer a sua primogenitura, vai lá, Esaú vende a sua primogenitura por um guisado, Jacó então vai lá, aproveita que Isaac já tá velho, com a ajuda, né, de Rebeca, vale lembrar, Jacó não fez sozinho, teve a ajuda de Rebeca ali, engana o pai e recebe a bênção da primogenitura. Jacó foi
né, foi desleal, Jacó enganou seu pai e tudo mais. Bom, mas Esaú também não fez por onde, Esaú também vendeu sua primogenitura. Ah, mas Esaú estava com fome. Desculpa, mas não é motivo. Então, toda história, eu costumo dizer que toda história tem dois lados e uma verdade. Muita gente olha para Jacó e fala, porque Jacó foi traiçoeiro, Jacó foi trapaceiro, Jacó enganou seu pai, roubou a primogenitura. Sim, Jacó roubou, mas Esaú vendeu. Então a gente também tem que olhar pelo lado de... A gente não pode somente colocar a culpa em Jacó, porque Esaú também teve culpa no cartório, por assim dizer. Então, o segundo patriarca, Isaac, também teve uma destituição, né? Esaú era para seguir a linhagem, para receber as bênçãos, historicamente era primogênito, mas vai por Jacó. Quando a gente vai para Jacó, todos os 12 filhos de Jacó formam, ou são usados, né? Não são usados, mas formam o povo de Israel. Então, esse é um dos motivos. O segundo motivo está lá em Êxodo capítulo 28, versículo 12. Ou o segundo propósito, ou o propósito. Êxodo capítulo 28, versículo 12. Êxodo 28, 12 diz assim: e porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros para a memória diante do Senhor. No capítulo 28, quando Deus escolhe Arão para ser o sumo sacerdote, para liderar a parte espiritual do povo, e aí Deus dá a descrição de como deveria ser a veste sacerdotal. Na veste sacerdotal, sobre o éfode, tinha 12 pedras, cada pedra para uma tribo. Então a gente vê que existe um simbolismo do porquê 12 portas e porquê cada porta tem o nome da tribo. Existe um simbolismo, tem uma razão, tem um porquê. É em memória, o propósito é em memória dos filhos de Israel, daquelas 12 tribos que formaram a nação de Israel, o povo de Israel. Tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Antes da gente avançar, sobre a questão da linha do tempo escatológica. Você tem o tempo presente, arrebatamento da igreja, duas linhas se abrem, a igreja sobe com Jesus, boda do Cordeiro, tribunal de Cristo, galardão, enquanto isso grande tribulação, 7 anos, acabou a grande tribulação, Jesus volta, agora sim pessoalmente, fisicamente, as pessoas verão Jesus descer, verão Jesus voltar. Você tem a batalha da Armagedon, você tem o milênio, a igreja reinando com o milênio, depois do milênio, Satanás é jogado no lago de fogo e enxofre, junto com os seus servos, para todo sempre. De novo, todos os seus servos. Então só os satanistas vão, não, todos os seus servos, todos aqueles que não adoram a Deus, todos aqueles que não foram salvos por meio do sacrifício de Jesus. É um discurso duro, mas é um discurso bíblico. E aí depois você vai ter toda a eternidade. Alguma dúvida sobre essa linha do tempo? Eu sei que foi muito corrido, né? O ideal seria que a gente fizesse... Estamos planejando isso, mas alguma dúvida? Não? Mais uma. Sobre a questão da forma como Deus trata o povo de Israel, sobre essa divisão de Deus está tratando com o povo de Israel, ele vem tratando com o povo de Israel. Vem Jesus é rejeitado, então Jesus ele abre uma outra linha, vamos dizer assim, de tratamento, onde ele trata com a igreja, e Israel aqui está adormecido até a volta de Jesus, depois da grande tribulação. Alguma dúvida sobre essa questão do tratamento? Alguma dúvida sobre nós somos igreja, nós não somos povo de Israel. Nós devemos orar pela paz em Israel, nós não somos o povo de Israel. Existem promessas que foram feitas para Israel, existem promessas que foram feitas para a igreja. Alguma dúvida sobre isso? Também não? Ok. Seguindo com a nossa lição, Ezequiel 38, no versículo 35 diz assim: 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade, desde aquele dia, será: o Senhor está ali. Bom, quando a gente olha para a cidade de Jerusalém, na Bíblia, nós vemos que Jerusalém teve várias cidades. Sobre nomes, hoje, e eu tive uma experiência muito interessante com isso quando a gente teve Daniel.
Sobrenomes, hoje, nós utilizamos nomes apenas para chamar pessoas, né? Ah, Ivanor, Vinícius, Letícia, é um nome, Letícia. Mas, quando a gente olha para a história, e principalmente nos tempos bíblicos, nós vemos que os nomes, eles eram muito mais do que apenas nomes. Eles eram referências, atributos ou características de uma pessoa. Ou seja, nomes importam. O que a Bíblia nos mostra é que nomes importam. A experiência que eu tive, quando a gente começou a namorar e tal, a gente combinou, eu e a Fabiana, que nós teríamos 2 filhos, um homem e uma menina. O homem se chamaria Kawai e a menina se chamaria Giovana. Por que Kawai e Giovana? Giovana porque a gente achava bonito. Kawai porque Kawai é o nome de uma ilha no Havaí. Consequentemente, o nome de um deus havaiano. E eu, na época, gostava desse nome e meu filho vai ser Kawai. E aí a Fabiana estava grávida e aí tem um amigo nosso, que é pastor, que estava falando, tá grávida, isso aqui, qual é o nome da criança? Tá, isso aqui, o nome do meu filho vai ser Kawai. Ele falou, Kawai, de onde veio esse nome? Não, é o nome de uma ilha havaiana, em deus havaiano. Ele falou, mas rapaz, você vai usar o nome do teu filho de um deus havaiano? Por que tu usa o nome do teu filho para abençoar o teu filho? E aí aquilo, sabe, tipo, não estou dizendo que todos os nomes, então o nome do meu filho é XPTO, não, tá errado, vou rebatizar meu filho novo. Não, não estou falando isso, longe de mim, estou contando a minha experiência, o meu testemunho. Aquilo bateu no meu coração e a gente mudou o nome do Daniel para Daniel. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar aqui, na Bíblia, nomes importam. E a prova de que nomes importam é que nós vemos em todo o texto bíblico nomes sendo trocados. Nós falamos de Jacó. Jacó significa o quê? Enganador. Chega um momento que Deus fala assim, olha só, agora não é Jacó, agora é Israel. Olha só, agora não é mais Abrão, agora é Abraão. Olha só, agora não é mais Simão, agora é Pedro. Isso é uma prova de que nomes importam. E aí, quando a gente olha para Jerusalém, e a gente entende o porquê que os nomes são trocados, e porquê que os nomes importam, ou seja, nomes, biblicamente falando, eles remetem a características, eles remetem a ações, a características, o comportamento de um indivíduo. O nome de uma cidade também deveria seguir, ou segue a mesma linha, segue o mesmo raciocínio. Qual é o ponto? O ponto é que a cidade de Jerusalém, agora plenamente restaurada, agora totalmente mudada, agora sendo reinada por Deus, ela não pode continuar com o mesmo nome. Ela tem que mudar o nome. Porque ela não é mais aquela Jerusalém. Ela não é mais aquela Jerusalém que, quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a gente vê que está bem, fica mal, vai para a ruína, se arrepende e volta. E fica nesse círculo vicioso, como acontece conosco. Uma hora a gente está bem, aí cara, afunda, não vou falar se desvia, mas esfria. Aí esquenta de novo, aí esfria, esquenta de novo. Jerusalém não pode mais ter esse nome. O nome de Jerusalém tem que ser mudado. E aí aqui fica um ensinamento para nós, uma lição para nós, do ponto de vista espiritual. A partir do momento que nós nos convertemos e que agora Deus habita em mim, eu não posso mais ter o mesmo nome. Ah, Diego, então eu tenho que, abrir um processo agora coletivo para todo mundo mudar o seu nome. Todo mundo escolhe um novo nome. Não, estou falando nome no sentido de característico. Estou falando nome no sentido daquilo que te define. Nome no sentido daquilo que te representa. A partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador e agora Deus reina em você, assim como Jesus reinará na Nova Jerusalém, eu não posso mais ter o meu nome. Eu não posso mais ter as mesmas características. Eu não posso mais ter os mesmos comportamentos. Eu tenho que mudar o meu nome. Eu preciso de um nome novo. Eu preciso de uma identidade nova. Eu preciso de um comportamento novo. Eu preciso de um caráter novo. Não posso mais ser o mesmo. Ah, Diego, mas temperamento não se muda, mas se controla. Fruto do Espírito. E se ele se controla, ele é diferente. Ah, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim. A síndrome de Gabriela. Tá, mas agora Deus muda em você. A Deus vive em você. Deus habita em você. E se você quer que Deus continue habitando em você, você tem que mudar. Não é uma escolha. Quer dizer, é uma escolha. Mas não é uma opção. Não mudar.
tem que mudar. E agora, Jerusalém transformada, Jerusalém renovada, Jerusalém onde, como nós vimos na semana passada, onde Deus habitará ali, a Jerusalém que será reinada por Jesus Cristo, ela precisa de um novo nome. Quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê Jerusalém com vários nomes. Abra sua Bíblia em Salmos 76, versículo 6. Salmos 76, versículo 6. Salmo 76, 2. E em Salém está o seu tabernáculo e a sua morada em Sião. Então a gente vê que Jerusalém já foi chamada de Salém, que significa paz. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Hebreus 7, 2. Hebreus 7, 2 diz assim: a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Jerusalém também já foi chamada de Jebus, Juízes capítulo 9, capítulo 19, versículo 10. Abre lá em Juízes 19, 10. Juízes 19, 10. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se, partiu e veio até defronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Diego, por que Jerusalém foi chamada de Jebus? Porque ela foi tomada pelos Jebuseus. Jebus. Mas Jerusalém também já foi chamada de cidade de Davi, em 2 Samuel capítulo 5, 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. 2 Samuel, capítulo 5, versos 6 e 7. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Jerusalém estava sob o domínio dos jebuseus, cidade chamada de Jebus. Davi foi lá, tomou a cidade e agora ela se chama cidade de Davi. Então nós vemos que, mais uma vez, isso só reforça a ideia de que nomes importam. Nomes importam. Jerusalém ela foi chamada de vários nomes. Agora, uma vez que o próprio Deus está reinando nessa cidade, ou reinará por essa cidade, Jesus reinará por essa cidade durante 1000 anos, Israel precisa de um novo nome. Jerusalém precisa de um novo nome. Ela não pode mais ter o mesmo nome. Ela precisa de um nome. Que nome é esse? Vamos voltar lá para Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. Ezequiel, capítulo 48, versículo 35. 18.000 medidas em redor e o nome da cidade desde aquele dia será: o Senhor está ali. Quando a gente olha para a Bíblia, assim como Jerusalém teve vários nomes, Deus ele tem vários nomes. E a gente poderia passar aqui, né? Vamos ter o curso de doutrina, se Deus quiser permitir em breve. A gente tem aí material, né? Cada culto um nome diferente de Deus. O que mais tem é material para cultos de doutrina. Quando a gente olha para o texto bíblico, nós vemos que Deus, ele tem vários nomes. Como assim Deus tem vários nomes? O nome dele não é Deus? Sim. Mas ele tem vários nomes. Cada nome revela o quê? De Deus. Uma característica. Um atributo. Porque nomes importam. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, nós temos vários nomes de Deus. Cada nome refere não apenas a serve não só como uma identidade pessoal, uma identificação pessoal, mas sim como características da sua natureza. Características ou atributos da sua natureza, da natureza divina. E aí, quando a gente vai, por exemplo, para os nomes de Deus,
A gente encontra, por exemplo, que em Gênesis capítulo 22, versículo 14, abra sua Bíblia em Gênesis 22, 14. Gênesis 22, 14. Quando a gente tem lá, quando Deus lá manda Abraão sacrificar Isaac, Gênesis 22, 14. Né? Deus chama Abraão e fala para Abraão, Abraão, sacrifica Isaac. Abraão vai lá, pega Isaac, sobe no monte lá, e aí, quando ele pega para imolar, quando ele pega para matar Isaac, Deus fala, olha, não precisa, tudo mais. Depois que acaba aquilo tudo, chega Gênesis 22, 14, onde diz, e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até hoje, até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Em hebraico, Jeová Jireh. Abraão ele faz um altar aí e chama aquele lugar de Jeová Jireh, um dos nomes de Deus, Jeová Jireh, que significa o Senhor proverá. Então, quando a gente olha para Deus, a gente vê, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente encontra que um dos nomes de Deus é Jeová Jireh. Deus proverá, o Deus da provisão. Ou seja, o nome de Deus, como eu já falei, o nome ele reflete características ou atributos da sua natureza. O nosso Deus é um Deus que provê. Provê o quê? Tudo que for necessário. Ele proveu socorro. Ontem, mais uma vez, quem não viu perdeu. Nós vimos que ele proveu alimento para Elias. Ele proveu refúgio para Elias. Deus ele provê tudo o que for necessário. Jeová Jireh. Mas nós também encontramos em Êxodo capítulo 15, versículo 26, Êxodo capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26 diz assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nós encontramos aqui no original Yahvé Shammah, o Deus que sara. Nomes importam. Biblicamente falando, nomes remetem ou refletem características ou atributos de uma pessoa. Os nomes de Deus refletem a características ou atributos de natureza divina. O nosso Deus também se chama Jeová Shammah, o Deus que sara. Mas sara o quê? Sara tudo. Sara dor de cabeça? Sara. Sara câncer? Sara. Cura AIDS? Cura. Mas ele também cura depressão. Ele também cura doenças psicológicas, psicossomáticas. Ele também cura corações doentes. Ele também cura almas doentes. Ele também cura aquelas pessoas que por fraqueza não conseguem voltar a Deus. Ele cura essas pessoas. Ele livra essas pessoas. Jeová Shammah. E aí, quando nós vamos lá para Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Ezequiel capítulo 48, versículo 35. Diz assim, 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali. Desculpa, eu falei Jeová Shammah, Jeová Rapha, o Deus que sara. Jeová Shammah é o Senhor está ali. E o nome e desde aquele dia será, o Senhor está ali, Jeová Shammah. Jerusalém agora restaurada, a nova Jerusalém, vamos dizer assim, totalmente, plenamente restaurada. Maravilhosa como nós vimos na aula passada. Abundante. Onde o próprio Deus reinará naquele lugar. Jesus reinará juntamente com a igreja naquele lugar. Não pode mais se chamar Jerusalém.
Porque Jerusalém era a cidade antiga, era a cidade corrompida, era a cidade que não conseguia ser plenamente devota a Deus, que não conseguia, que não entendia a grandeza do seu Deus. E nós vemos isso, nós vimos semana passada, que quando a presença de Deus volta para o templo, vem do Oriente e volta para o templo, fala assim, e nunca mais se corromperão. Ou seja, uma cidade que antes altamente corrompida, que não conseguia se manter pura, agora nunca mais se corromperá, ela precisa de um novo nome. Jeová chamar. Se você coloca no seu coração o desejo de nunca mais se corromper, você precisa de um novo nome. Você precisa de uma nova identidade. Você precisa de um novo comportamento. Você precisa mudar as suas características. É isso que nós aprendemos com essa passagem. A Nova Jerusalém terá um novo nome, Jeová chamar. Se eu quero que Deus habite, por quê? Porque Deus habita nela, habitará nela. Se eu quero que Deus habite em mim, eu tenho que ter uma nova identidade. Eu tenho que ter um novo nome. Ao invés de você me chamar de Diego, você me chama de servo de Deus agora. Tem exatamente isso que você está falando, é o que Deus diz em 2 Crônicas, né? 7,14, que é, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, né? Qual é o nome do povo? Povo de Deus. Exatamente. Então, se eu carrego o nome de Deus, eu sou servo de Deus, né? Exatamente. É isso aí. Um outro ponto de a importância de mudar o nome de Jerusalém também está ligada, relacionada à mesma questão de nós não teremos lembrança do passado. Se a Jerusalém foi aquela Jerusalém que se corrompeu, foi bombardeada, foi um monte de coisa durante toda a história da humanidade e continua sendo Jerusalém na eternidade, isso poderia remeter a tristeza, a lembranças. Então, a presença de Deus está ali, tem que ter o nome trocado, para que não haja lembranças do passado, a Nova Jerusalém. Né? Também eu penso assim. Sim, é isso. Né? Para nós encerrarmos, Romanos capítulo 11, versículo 12. Romanos capítulo 11, versículo 12. Como eu disse no início, as profecias escatológicas, os textos escatológicos da Bíblia, eles servem não só para nos informar, não só para nós conhecermos, mas principalmente para nos trazer esperança. E por isso que eu disse e eu reafirmo que, claro, busque estudar, busque compreender, busque entender todas as profecias, os seus significados. É difícil, tem coisa que é literal, tem coisa que é alegórica, tem metáforas. É difícil compreender tudo plenamente, 100%. A prova disso é que existem várias correntes escatológicas, várias linhas escatológicas. Mas foque principalmente em extrair esperança das passagens, das profecias escatológicas. E para nós, a maior esperança que nós podemos ter, ou uma das provas de que esses textos servem para a nossa esperança, é Romanos capítulo 11, versículo 12. Romanos 11, 12 diz assim: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, ou seja, pela queda de Israel veio salvação para os gentios. Como assim, Diego? Lembra da segunda linha do tempo que eu falei? Você tem Israel, Deus tratando com o seu povo. Aí Deus vai e manda Jesus, o Messias prometido. Mas Israel rejeita o Messias. E aí é como Deus fala assim: Israel, eu mandei Jesus para vocês, eu mandei o Messias para vocês e você recusou? Tá, então faz o seguinte, fica paradinho no cantinho, que agora eu vou me virar para aqueles que aceitaram o meu filho, para os gentios, para todos aqueles que não são judeus, não são israelitas. Então agora eu vou me virar para os gentios. E aí então começa toda a obra de Deus com os gentios que dura até hoje, a salvação, né, a igreja. Então, e se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, ou seja, se a queda de Israel, ou através da queda de Israel, veio salvação para os gentios, quanto mais a sua plenitude. O que eu quero dizer com isso? Qual é o ponto final? Se a queda de Israel foi riqueza para nós, como gentios, se através da queda de Israel nós pudemos ter essa maravilha que é ser salvo pelo sacrifício de Jesus Cristo, se pela queda de Israel hoje nós podemos aqui
nos reunir, nos congregar, ouvir a palavra de Deus. Nós podemos ter o Espírito Santo conosco todos os dias, nós podemos ser templo do Espírito Santo, templo de Deus, ter Deus habitando conosco. Se através da queda de Israel, ontem nós passamos aqui uma tarde, a gente chegou aqui 3h30, saímos daqui acho que 7h30 da noite, 4 horas, não foi? E ninguém notou o tempo. Eu fui para casa ontem e a gente foi comentando com isso. Caramba, não foi maçante, foi gostoso. 2 pregações, um hino, foi bom. Depois tivemos a resenha ali, comendo e tal. Foi maravilhoso. Se já é muito bom, se já é maravilhoso por causa da queda de Israel, imagina como será na plenitude de Israel. Se no ponto baixo de Israel já foi bom, imagina Israel no ponto alto. Se com a queda de Israel já foi muito bom, já é muito bom, imagina como será quando Israel estiver plenamente restaurado. Quando o próprio Deus habitar na cidade de Jerusalém, que não se chama mais Jerusalém, mas se chama o Senhor está ali. Imagina como será quando nós servirmos juntamente com Jesus. Hoje nós servimos a Jesus. Durante o milênio, nós serviremos com Jesus. Então, eu realmente espero, eu realmente confio e oro a Deus para que essas últimas 13 lições, para que esse assunto que nós estudamos sirva não só, claro, para conhecimento, e como cristãos nós devemos buscar conhecimento, porque nós seremos muitas vezes convidados a nos explicar, convidados a tirar dúvidas, a defender a nossa fé, mas principalmente que essas 13 lições tenham servido de combustível para a sua esperança, tanto quanto foi para a minha esperança, de que Jesus um dia vai voltar. E quando Ele voltar, nós sofremos com Ele. Quando nós formos arrebatados, nós sofremos com Ele. E quando Ele voltar para reinar, nós reinaremos juntamente com Ele. Se tem sido bom até agora, se tem sido maravilhoso até agora, se tem sido regozijante até agora, se tem sido prazeroso até agora, se você tem sido feliz até agora com a queda de Israel, imagina com a plenitude de Israel. Imagina quando tudo for restaurado. Imagina quando for um novo céu, uma nova terra. Quando tudo que tiver de ruim já tiver passado. Vai ser maravilhoso. E eu espero que nós, juntos, sejamos persistentes, firmes até o fim, para que todos nós juntos possamos passar tudo isso juntos novamente. Estivemos juntos aqui durante não sei quantos anos nessa igreja. Que a gente possa estar junto também na Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.